echoes, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this regret. Fala galera, sejam bem-vindos à estreia do Super Gospel Mais, projeto que vão ser 12 episódios essa temporada, recebendo aqui grandes nomes da música gospel, os cantores e também aqueles que fazem parte dos bastidores e que marcaram aí, né, a história da nossa música aqui no país. E hoje eu tenho a honra de receber ela que tem uma voz inconfundível, marcante, cheia da presença de Deus, ousada em seus projetos, gente. Cada projeto um mais incrível do que o outro. E hoje ela vai poder compartilhar aqui com a gente um pouco dessa trajetória de 28 anos de ministério, indo aí, caminhando para os 30 anos. Ela que na época do físico vendeu mais de 5 milhões de cópias e continua performando muito bem nas plataformas digitais. Pastora Fernanda Brum, seja bem-vinda ao Super Gospel Mais, estreia. E muito bom ter você aqui, pessoalmente. Finalmente, né? Finalmente. Quantas lives a gente já fez, né? Cada lançamento ali, uma live. E hoje não poderia ser diferente ter você aqui com a gente nessa estreia. 28 anos de ministério, muita história. É um caminho, né? A gente para pra pensar assim e fala, meu Deus, já passou isso tudo, né? É um caminho. Como um flash. É como um flash. Você não tem essa pegada nostálgica muito na sua personalidade, né? No sentido de... Você não é apegado ao que você fez. Você tá sempre querendo fazer algo diferente, né? Sim. A gente vai permeando ali a sua história desde o início de tudo e a gente vai vendo que um projeto funcionava, mas você não se apegava ao resultado dele para querer pegar mais um fio de meada ali. Pô, ainda funciona. Não. Te cansa muito a monotonia da coisa ali? Se é essa pessoa que precisa estar ali vivendo novidades o tempo todo, como que é isso também no lado pessoal? Não é que me cansa a monotonia, eu tenho que ser efetiva. E às vezes repetir uma fórmula não é ser efetivo. E a gente meio que tinha uma moda, assim, vocês lançam moda. Não, a gente não lança moda. A gente só está fazendo aquilo que ditou muita tendência. Tendência sim, mas não era de propósito isso. Não era uma coisa assim, agora eu vou fazer uma coisa nova. Foi intuitivo ali. Era para ser efetivo. Não adiantava repetir o que eu já tinha feito. Foi o que eu acabei de dizer. Eu ia fazer a mesma coisa, você já comeu aquilo, é um prato novo. É algo novo para que você seja saciado naquilo que você precisa. Então foi muito sem querer, não tinha nada pensado. E eu sofri muito com a questão das novidades, porque as pessoas queriam mais do mesmo. Então queriam outro apenas um toque, outro quebrantado do coração, ou sempre outro igual ao anterior. E eu já não estava mais vivendo aquilo. E faz parte da sua personalidade, né? Porque até antes de se converter, você já tinha essa pegada de ser ousada, de ir pra moda, de ir pra música. Sim. As artes sempre permearam ali a sua personalidade. O que te influenciou? Quem te influenciou nessa conexão com a arte antes até de se converter? Meu pai. Meu pai, ele ensaiava um coral na igreja do R.R. Soares, em Madureira. E nem tem coral hoje, né? Não é uma igreja que tenha coral hoje. Mas ele sempre tocou violão e acordeon. E o acordeon abria vozes. Então essa coisa de abrir vozes para mim, tônica, com coral, terça e quinta, começou a rolar ali. Eu falava, meu Deus, como as pessoas cantam diferente e quando cantam juntas, cantam muito bem. Então aquilo ali me influenciou demais. E seu pai já era convertido? Sim, meu pai já... Desde a sua infância. Minha família toda sempre foi evangélica. Eu que tive uns 3, 4 anos fora se afastou ali da igreja, mas meus pais... Minha mãe não, minha mãe se converteu aos 35 anos, foi curada do coração, tinha uma cardiopatia grave e se converteu ali. Meu pai se casou com ela antes dela se converter. Mas o meu pai sempre foi a pessoa musical. Minha mãe também toca clarinete, né? Mas com uma vida muito pobre, pouca alimentação e tal. Não tinha força para soprar o clarinete na época. Ali já nasceu a sua referência. Sim. Você foi se envolvendo com arte ali. Mas aos 16 anos, que foi o momento da sua conversão, Pastor Emerson falou que você foi no show, você trocou o seu pai te levando ali para você, né, se conectar com a música, com a mensagem no show do Altos Louvores. Mas ali você bateu um olho. Eu perguntei para ele, né, se ele também bateu o olho. Ele falou, Rodrigo, não tinha como, que ela tava no lugar, ela fala que tava no camarote, num lugar distante. Mas ali em Curitiba, né, que foi? Não, em Curitiba eu conheci ele, através da ex-Felislane, vocês foram fazer um show geral, Melodia, né? de Curitiba. Mas eu o vi no palco do Altos Louvores, eu devia ter 15 anos, talvez, 16. E o meu pai querendo que eu fosse assistir um show evangélico, eu achava
brega. Eu falava, eles não Chatíssimo. sabem fazer música e tal, muito preconceituosa. E meu pai falou, você está muito enganada, você vai quebrar a cara. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu entrei, luz... Foi um grupo que saíram vários ministros que marcaram, né? Vários. Que estão aí, Lislane, Marquinhos, todo Lislane, mundo. Josi, Pastora Leia, Sérgio Lopes, é muita gente, Meire, né? todo mundo. Depois disso, você começou a fincar mais os pés ali, né? E veio o primeiro projeto que foi lançado, distribuído pela Nancel. Que era um projeto tocado completamente pela minha banda secular. Porque eles viram que eu me converti, que eu não ia fazer música secular de jeito nenhum. E eles disseram, você é um desperdício, você tem que cantar então gospel, sertanejo, qualquer coisa, você tem que cantar. Eu disse, eu não quero cantar, eu quero ser pastora, eu quero estudar, eu não quero cantar. Aí eles disseram, não, cantar você vai. E aí fizeram um CD que agora está sendo lançado novamente e vai ser lançado no original, como ele realmente Porque só tem nas plataformas a regravação de 2001, não, né? só tem a regravação que foi feita pela MK, porque o tape tinha sumido desde que a Nancel acabou. Em 95 a sua vida mudou. Foi. Né? Você, com um álbum já produzido pelo Emerson, antes de namorarem ali, né? Começou ali a paquera ali, mas vocês ainda não estavam juntos. E a Eisla, junto com o Emerson, foram ali, apresentaram na MK, já estavam sem esperanças, né? Completamente. Porque deixou lá e o tape era caro na época, né? A gente tinha uma master que custava R$300 para fazer uma master. E só tinha uma master. Minha mãe que assinou meu primeiro contrato. Você tinha 17 mais ou menos na época? Acho que sim, 17 anos. Você estava preparada para o sucesso? Tava, porque eu estava preparada para o sucesso secular. Eu tinha já um contrato com uma gravadora, que eu não vou dizer o nome, mas muito famosa. E eu rasguei esse contrato na época da Patrícia Marques e tal, nós éramos contemporâneas, né? Eu rasguei esse contrato porque eu me converti. Então, eu já estava num caminho de sucesso. No gospel, eu imaginei que nunca isso ia acontecer, porque eu queria ser pastora. Eu queria cantar com os disquinhos debaixo do braço, de porta em porta, fazer aquela coisa da beneficência e tudo mais. O sucesso começou regional? Você foi sentindo... Não aconteceu primeiro no Rio? Não, o primeiro lugar que eu cantei, depois que eu voltei de lua de mel e tal, antes de voltar de lua de mel, que foi no Feliz de Vez, já foi o Louvor Norte. Eu me lembro que quem me empurrou no palco foi o pastor Ronaldo Barros, o pai da Aline, que o povo gritou meu nome, eu tomei um susto e ele me empurrou no palco para eu entrar, porque eu fiquei meio chocada, assim. Eu vejo na sua trajetória que a gente falou de Meu Bem Maior, que foi um primeiro álbum que apresentou Fernanda pro Brasil. Quebrantado o Coração, é impossível olhar para sua discografia e eu digo não só na sua discografia, mas eu acho que na história da nossa música, o Quebrantado Coração é um dos melhores álbuns de seleção de repertório. Se a gente pegar hoje anos depois, ele é de 2002 e nas plataformas digitais o seu single mais ouvido é Espírito Santo, que compõe esse álbum. Uma seleção de repertório muito bem feita. Muito criteriosa. Foram 30 canções para tirar o Quebrantado Coração. Para você, você trazendo à memória esse período, um período que foi um álbum que vendeu sozinho, você não estava fazendo agenda. Não, foi o que eu mais descansei. Em casa. Como que foi acompanhar isso tudo e saber que dessa dor toda interna de vocês, isso se conectou ao Brasil? Não era uma dor que a gente sabia do outro, porque escondia do outro. A gente era muito novinho, né? Foram quantos abortos ao total? Foram 4 ao total, 4 abortos espontâneos. E eu achava que estava sofrendo sozinha. Tinha uma série de coisas que no começo do casamento se demora para compreender que o outro está vivendo isso também. E o que diz meu coração foi, para mim, um álbum de muita batalha também, que eu comecei um jejum de Daniel, e no 4º dia do jejum de Daniel, 5º dia, as torres caíram, né? O World Trade Center caiu, a gente estava no meio de uma renovação, de uma gravação, eu estava muito intensa em Deus, então eu não prestei atenção na dor do Emerson, era algo que eu tinha a minha dor, tinha a minha busca, e eu não tinha ideia. Eu fui saber algum tempo depois que ele estava tão mal assim. Mas os milagres aconteceram. Anyway. A cada gravidez, o medo batia a porta? Era um pavor.
Quando você sabia que estava grávida, era que você queria ter a criança, mas era aquele misto de sentimentos ali. Como você lidou com isso? Era um pavor. Eu simplesmente vivia um dia de cada vez. Foram 9 meses de hoje tá vivo. Da Laura eu comprei um aparelhinho nos Estados Unidos que eu conseguia ouvir o coração dela através desse aparelhinho. Às vezes eu pegava a minha femoral, né? Era o meu batimento. Tive uma médica que me ajudou. E a bem questão difícil. E lidar com isso, tendo uma carreira onde você tem uma demanda de agenda, onde é o que faz entrar o dinheiro. Não, e tinha as dores das pessoas não entenderem isso, me processarem, as pessoas quererem dinheiro de volta. As pessoas foram muito incompreensíveis com você? Foram muito compreensíveis comigo, na maioria das vezes. Mas, por outro lado, eu tive pastores... Achando que era frescura, né? Que o pessoal... você não está doente, gravidez não é doença. Era o que eu mais ouvia. Mas eu tive também pastores maravilhosos, mas eu sou muito grata a esses pastores que me ajudaram muito. Porque as pessoas, elas veem você tantos anos em evidência, né? Suas músicas tocando na rádio, morando elas bem, acham que tudo é muito fácil, né? É. E esse bastidor, essa trajetória... Essa questão de ser chamada de aproveitadora, né? Isso é do evangelho. Dessa trajetória de sucesso, Apenas um Toque na sequência veio e consagrou total ali, porque o Quebrantado ele veio como esse marco, e o Apenas um Toque trouxe isso pro registro, né? Rapaz, Apenas um Toque foi uma luta, porque eu sempre quis gravar ao vivo. Para convencer as pessoas a gravarem ao vivo comigo, foi uma luta sobrenatural. E depois, para convencer as pessoas a lançarem um disco de missões comigo também. Então, Apenas um Toque também, eu tinha tido neném há 2 meses. Eu gravei a primeira música ainda com pontos, né? Porque era Clama Brasil, Paz para o Rio. Eu gravei ainda com 11 dias de recém dada à luz, né? Sempre tem muita batalha, nunca é fácil o que a gente quer fazer. Mas o Apenas um Toque, vou te falar, levar toda uma estrutura para uma igreja em Vicente de Carvalho, né? Levar toda a minha galera do ao vivo, que foi o 4x1. Gente, vocês não estão entendendo que luta, que canseira que era aquilo. Porque é difícil o profeta explicar a visão que Deus deu, né? É muito difícil. A visão, ela vai se estabelecer, mas até a pessoa compreender o... eu tive que ter muita paciência comigo também, porque eu ficava muito ansiosa, porque eu dizia, vocês não estão vendo, gente, eu praticamente posso tocar nas notas. E a revelação era sua, né? Deus te deu a revelação. Eu tô ouvindo o som. Aí no Apenas um Toque, no Profetizando as Nações, eu queria fazer ao vivo de novo. Aí Deus falou comigo, você só flui se for ao vivo? Quer dizer que eu só venho e faço o que tenho que fazer se for ao vivo? Eu voltei pro estúdio. Aí eu falei, gente, eu não sabia que isso existia, mas tá dentro da minha cabeça, vamos fazer. Foi difícil compor o repertório pra se encaixar dentro da visão, ou foi fluindo de maneira... Foi fluindo. Porque esse álbum tem muitas músicas, né? Foi um álbum, foram 16 músicas. Foi, né, difícil de tirar. E no DVD foram 24. E aquela visão ali tava clara pra você artisticamente falando, né? A roupa, os tambores. Eu mesmo coloquei tudo dentro da van. Eu vim dirigindo a van até o estúdio. E arrumei o cenário. Marina arrumando comigo, fotógrafo, todo mundo e tal. E eu dizia, é assim, é assim. Foi um álbum também diferentaço. Fazer ele ficar parado era uma loucura. Imagino. Ele não parava. Bota a mão assim, Isaac. A gente vai colocar... Aí deram uma bola para ele jogar, para ele conseguir sair. Porque tinha toda essa coisa, né? Do mundo, de editar, né? O mundo. Você sempre gostou de trazer um conceito também artístico, né? Essa é a grande dificuldade para mim hoje do single. Porque o meu público espera um conceito. A visão desse tempo agora, do Éden ao Éden e Reunion, né? O Reunion são acabou 2 projetos lindos. Do Éden ao Éden é um projeto que você vem trazendo ali, escreve, e já tá pronto há um tempo, né? Você estava aguardando. Há um ano pronto, e a gente aguardando, lançando alguns singles para fazer algumas experiências e tudo mais. Hoje, no dia que a gente tava fazendo live, eu falei, pastora, você tem que trazer o 4x1 para fazer um projeto, e ela não podia falar ainda. Porque foi logo depois que vocês gravaram, né? Foi. Eu tô bem diferente, inclusive, na gravação. Tá bem acelerado, né? O digital,
é acelerado e você sempre foi acelerada, né? Sempre. Agora você não precisa lançar de 2 em 2 anos, né? Não, agora já tá assim. Porque a galera cobrava muito, né? Quando você ia pra estrada, foi difícil selecionar as músicas pro Reunion? Foi difícil, nós fizemos algumas campanhas na internet para as pessoas dizerem quais canções que eles gostavam mais. Que geralmente é diferente do cantor, né? Às vezes o músico tem um gosto diferente do cantor. Que pressão! Eu já ouvi o álbum todo, o EP. Que pressão. E as pessoas do DVD, do Voice, do DVD do Apenas. Eu queria falar Apenas. muito com você aqui. As pessoas esperam que eu tenha o mesmo timbre de voz que eu tinha aos 17 anos de idade. Eu tenho 44. Não significa que eu perdi a voz, significa que eu maturei a voz. E eu sou um contralto. Então, eu não troquei os tons das canções. As canções continuam no mesmo tom. Só que o timbre muda, porque você não tem como mandar no seu timbre. Naturalmente, a não ser que você tome remédios como alguns cantores por aí, não vou nem dizer o nome, para que a sua voz sempre fique uma voz de criança, que eu não acho que tem graça nenhuma. Você tem que ser sincero com a sua maturidade. Eu gosto muito mais da minha voz hoje do que a minha voz do bebê maior. A gente falou de projetos de DVDs e você sempre foi uma cantora. Eu sei que isso daí pra alguns é meio complicado de entender, mas você foi timear por onde você passou. Timear. No sentido de, vamos lá. Vamos bater essa bola, vamos ser aqui bem sinceros sobre isso. Você sempre foi uma cantora que vendeu muito. Sim. Né? Tô falando isso pra indústria. Tô falando de indústria. 6 milhões. Então, 6 milhões de cópias, atualizando. Mais streams. Mas rolava muita ciumeira, porque eu lembro que na época do DVD... Entenda onde que eu vou chegar. Muito cantor queria ter um DVD, porque o DVD era aquele símbolo de consagração de carreira. Rolava muito isso. Rolava. Mas o DVD era tipo assim, um auge a mais na época do DVD. Você sabe o que eu tô falando. E rolava assim uma competição assim, poxa, eu quero ter a oportunidade de gravar. E a Fernanda, todo álbum grava DVD. Como que você lidava com essa ciumeira que existia internamente? Não lidava. Não lidava? Não, porque eu não tenho tempo pra ficar olhando pras pessoas. Eu tô olhando pra minha carreira. Mas você tinha noção que isso acontecia, que isso era uma coisa, uma verdade. Mas eu não podia ficar desse jeito. Eu não podia ficar... Você sempre lidou bem com sucesso ou teve algum momento que você falou, olha, aqui eu dei uma... Eu nunca tive noção de sucesso. É o tipo de coisa que me... O seu tamanho você nunca... Não. Vocês falam mensurou. De uma coisa... Vocês falam de uma coisa, de um tamanho, de... Uau. Você sabe que são dados, né? A gente fala isso baseado em dados de vendagem, de relevância, isso pra mim é né? assustador. Né? Eu não tive tempo de lidar com sucesso, de assimilar sucesso ou não sucesso. O que é sucesso? Sucesso é você conseguir... No caso que a gente está falando números, tá? De indústria, né? Mas agora de relevância espiritual... Não, na minha cabeça, sucesso era alcançar pessoas através daquilo que eu gravei. Se foram 300 mil cópias, 600 mil cópias, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões de cópias, isso sempre para mim foi irrelevante. Eu guardava disco de ouro embaixo da cama, cara. Até que Deus me chamou a atenção. Eu tinha maior pavor de ser uma pessoa de balão inflado. Meu pai sempre furou meu balão. E o sucesso para mim é alcançar você. Se eu te alcancei, cara, isso para mim é um sucesso. Para você o sucesso nunca te escravizou? Não. O não sucesso que as pessoas dizem, para mim se chama cobrança. É claro que o dinheiro faz falta, ou então te traz um conforto em algum momento. Ainda mais tendo família, né? Tendo então família, você vai pensar em sendo filhos. a pessoa. É que eu nunca fui marido de cantor. O meu marido nunca foi marido de cantora. Ele sempre teve emprego, profissão. Então isso de certa... muito relevante. Você sempre lidou bem com dinheiro? Eu nunca lidei com dinheiro. É uma coisa que eu devia ter feito. Eu nunca lidei com dinheiro. Eu sempre tive pessoas para organizar o meu dinheiro. Eu sempre me dei mal com isso. Você acha que como artista você foi muito explorada pela indústria? O que é ser explorado? Eu acho que a gente tem que saber o quanto eu deixei ser explorado. A gente não é explorado. A gente deixa ou não ser explorado. Então não posso culpar a indústria por qualquer tipo de abuso ou exploração. Isso é besteira. Falta um pouco de respeito com a história. Porque a gente se tratando de música, trazendo o secular. A gente tem cantores que fizeram a história da música popular no Brasil e que até hoje são muito respeitados pela sua história, pela sua relevância. No gospel, eu tenho a impressão que as pessoas chamam uma memória mais curta. Você acha isso? Eu acho que tem os precursores
precisavam ser mais Consultados. respeitados. É aquela coisa, quando você senta com alguém mais velho pra trocar ideia, você não aprende? Sim, claro Demais. que sim. E Claro eu que sempre sim. tive uma visão assim, até questão de igreja, né? As pessoas falam, jovem de um lado, pessoal mais velho do outro. Eu falo, igreja é corpo. Sim, Tá ali pra trocar, né? Você tá aqui nessa tarde trocando experiências, a gente Sim. tá aqui aprendendo e tá trocando. Então, isso é importante. Você em nenhum momento sentiu um pouco disso? Tô falando quantos quilômetros Brasil afora você teve que andar? A grande maioria me procura para perguntar algumas coisas. Eu não tenho esse sentimento. É muito raro gente que não tem juízo. Mas eu não me sinto esse dinossauro, essa pessoa que já pode ser consultada a essa altura. Eu ainda me vejo com muita coisa para fazer. Nossa, Gente, eu vou deixar registrado aqui, eu já falei, a Laura tá ali do lado de fora. Falei, Laura, eu sou seu fã. Se você não assistiu a Laura no Passa ou Repassa do Celso Portiolli, foi a melhor, gente. Deu tortada na cara e ela nessa animação também, né? não, e na Eliana, aparece em todos os programas de TV Sim. comigo, canta, faz tudo. Gente. Ela já tá toda ambientada e tal. Artista, né? Artista. Agora, você Artista. estava falando assim, você não se prende a sucesso passado. O seu pior inimigo é o seu último sucesso. Dessa atualização que a gente tá falando, qual o maior desafio de você tá fazendo música hoje? Isso é muito forte. É a Né? parte mais Famílias difícil. ali, É. né, que dependem do trabalho também, tá rodando, tá girando. Como que você lida com isso? Eu tenho olhado mais para mim. Eu tenho olhado mais para as minhas necessidades. Esse peso já foi maior nos meus ombros. Eu diminui muito a minha produtora, né? Hoje eu tenho uma produtora geral, que é a Rebeca Kessler, que tá aqui com a Não. gente hoje. Beijo, Rebeca! Ela que eu fico enchendo a paciência. Rebeca, live, horário, Rebeca. Exatamente, é a pessoa que me acorda. Hoje você tem restrição ali de tantos eventos por semana? Tenho. São 4 shows por mês. E durante a semana eu tô mais na igreja. Domingo eu não saio, a não ser para igrejas como da Cassiane, do Jairinho, da Exler, do De Dilon, amigos ali de muitos anos. de pessoas muito, muito chegadas e eventos que a gente conheça. Eu tenho essa preocupação, pessoas que a gente conheça, para que não haja nenhum tipo de mal-estar, para que não haja nenhum tipo de mal-entendido, enfim. É melhor assim. Qual o maior desafio de fazer música nos dias de hoje? O que tem sido mais desafiador pra você nesse tempo? Ser fiel a quem você é. Porque todo mundo quer te mudar. Todo mundo quer que você grave alguma coisa que deu muito certo com alguém. Não é o povo que diz para adoradores, está bem trocado hoje em dia, né? E eles começaram a reclamar, por que você não grava assim? Por que você não grava assado? Nós queremos a antiga Fernanda, não existe antiga Fernanda, existe Fernanda. Nós queremos tal canção assim, nós queremos... Aí daqui a pouco você começa a querer agradar o povo, que nunca foi minha característica, aí você começa a achar que tudo tá ruim. Eu vi uma cantora chamada Laura Pausini, no último Grammy, dizendo, nós sobrevivemos ao pop. Nós estamos aqui com o Grammy na mão e dando parabéns a todo mundo que não mudou o que era na sua essência. Eu falei, gente, se a Laura Pausini, que é uma cantora secular, está sofrendo pressão para mudar o seu próprio estilo, uma pessoa que dá certo no secular há muitos anos, né? Eu falei, se ela tem passado essa pressão, imagina a gente agora o que tem passado. De repente, a gente foi picado por essa que é faça o que nós queremos. E aí nós paramos, eu e Emerson. Vamos ouvir amanhã. Vamos botar outra coisa para ouvir. Vamos limpar a cabeça. Peraí, vamos ouvir Deus. E a gente se olhou assim, eu e Emerson, tá vendo? Se a gente dá ouvido aos outros. Não, vocês precisam trocar de compositores. Os compositores estão velhos. Eu falei, gente, isso é um absurdo de se dizer, porque os compositores estão se renovando a cada manhã, estão se... Você não pode pedir que um raio caia de novo na cabeça do mesmo compositor para ele fazer apenas um toque. Isso não existe, né? Então, nós estamos nesse momento. Talvez a sua pergunta anterior, as suas perguntas anteriores culminem no nosso único problema hoje, que é resistir ao que as pessoas pedem que façamos. A gente tem que fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Um momento tão politizado quanto a gente vive hoje, você nunca teve medo de se engajar nessas causas? Você falou de aborto, você falou de política em Pavãozinho, você falou de missões no Profetizando as Nações, de uma maneira mais... foi o projeto que mais saltou sobre missões. E continuo falando sobre o antissemitismo. Mas você hoje, uma vez você falou assim, hoje eu penso muito mais no que eu vou falar.
devido a toda essa politização das opiniões de haters, disso, de como isso reverbera, porque às vezes sai de uma forma e chega no outro de uma maneira distorcida. Como que funciona hoje para você quando você vai dar voz a essas causas? Por obediência. Se eu tiver que falar sobre alguma coisa que eu tenho muita certeza, eu pago o preço por isso. Não tenho o menor problema de pagar o preço por aquilo que para mim é uma grande verdade. E essa é a sua essência. É a minha essência. E por isso que as pessoas te amam tanto, né? Glória a Deus por isso. Pastora, quero agradecer não, demais. Né? Pastora, eu muito amo. obrigado. A verdade é que eu amo. Muito obrigado por você ter vindo aqui nessa estreia, brilhantar a nossa estreia. Parabéns pelo podcast. Eu tô amando esse formato. Então é isso, pastora. Que Deus continue te abençoando, Amém. te inspirando. 2022 vai ser um ano de muitos lançamentos. Promete. Ela não quis dar spoiler, mas continuem ligados aí, porque nos próximos episódios do Super Gospel no Ar, convidados darão spoiler sobre o pastor. Falarão. Convidados falarão. Falarão. É isso, gente. Se inscreve aqui no nosso canal para você não perder os próximos episódios. É uma temporada com 12 episódios. Então vai passar aqui muita gente que marcou a história da música gospel nos altares e por trás também nos bastidores. Tem muita gente relevante que vai passar por aqui. Escolhi esses convidados, gente, e altamente selecionados, gente. Só gente top aqui para vocês. Um beijo no coração de vocês. Deus abençoe. Esse foi o Super Gospel Mais com Fernanda Brum.